Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Nesta manhã tão sublime em nossas vidas, observando a força da natureza, a grandeza do sol e sentindo que todos nós estamos sob o olhar de Jesus, sob o olhar do Pai. E é preciso que cada um de nós sintamos também filhos do mesmo Pai. Hoje nós vamos ainda dar continuidade a este item do Evangelho que estamos lendo, as instruções dos Espíritos, em que ele vai nos mostrar o orgulho e a humildade. Nós vamos então hoje falar um pouco mais da humildade, para que a gente possa, na intimidade de cada um, fazer as reflexões de vida. Nós vamos dar continuidade então, para que o nosso pensamento possa sair desse processo do orgulho para perceber a grandeza que a oportunidade reencarnatória nos oferece. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguirem um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, os oprimidos que neles confiam, concede Deus o reino dos céus. É tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações. Por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-se com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, com essas mulheres que vê passar despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Oh, cala-te, criança. Se soubessem quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa. Preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres que o teu anjo guardião para o seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-la compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegareis, como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus,
O povo de Israel entregue a si mesmo abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, o imitais. O Cristo vos legou sua doutrina. Deus deu o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. Que, ó Deus, que fabricastes e ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sedes verdadeiro cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestações mais retumbantes da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que o eleito somente se deparam em seu caminho as palmas que aí tendes deposto, volvendo ao bem, a caridade, a fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobres de bom são de sentimentos, então, não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos os cânticos de ação de graça, agradecendo-lhe inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacoder, Constantina, 1863. Amados irmãos, que esta lição que nos toca profundamente ao coração possa tocar a nossa intimidade, para que possamos diluir este orgulho que está dentro de nós, esta barreira que nos cega. Ajude-nos, Jesus, a ter os olhos da compaixão, do amor e da caridade. Que a sua bondade excelsa mova a nossa vontade de te servir. E que Deus, nosso Pai, nos sustente em nossa caminhada, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, Lacordaire, nessa mensagem que li, nos toca profundamente o coração, convidando-nos a fazer grandes reflexões sobre as nossas atitudes diárias, sobre o nosso olhar para aqueles que caminham conosco. Muitas vezes olhamos a miséria humana lá fora e esquecemos que aquele irmão, aquela mulher, aquelas crianças, aquele homem são nossos irmãos. E por que na miséria? Por que na dor? Aí nós vamos compreender pela força da justiça divina, porque a reencarnação, ela é movida de contrastes. Ela que nos educa pelos contrastes. E aquele que muito esbanjou, aquele que viveu na soberba força do egoísmo, do orgulho, que cegou ou que cegaram, não lhes permitiu avançar. E hoje nós estamos sendo convidados a refletir
na nossa posição como espírita, porque o espírita que se nega o concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Nós precisamos observar que todos nós precisamos um do outro, todos nós precisamos das mãos que se estendem sobre nós. Nós aqui agora estamos percebendo que não é a mão que nos oferece só a comida, o agasalho, a casa. São as mãos que afagam os nossos corações nas nossas horas difíceis. A humildade, meus irmãos, é uma chave que abre todas as oportunidades para nós. E nós precisamos aprender a amar, porque sem o amor eu não consigo entender o perdão. E nós ainda vivemos em climas tão difíceis, familiares, tão distantes, que nos entristece. Quando a gente fala da mulher lá de fora do lar, que não tem o que dar para comer os seus filhos, eu pergunto: e que alimento nós estamos dando para os nossos filhos? Não é o que eu ponho à mesa, é o que eu ponho no coração. De que forma eu tenho ensinado eles a olhar o outro como irmão? De que forma eu tenho ensinado o valor do bem? E nós vemos que o espírita, muitas vezes, ele esquece de perdoar, ele esquece de servir. E é por isso que nesses dias de Natal, que nós somos sensibilizados, nós todos desejamos fazer o bem para o outro, mas não pode ser só neste dia. Nós reconhecemos sim quanto isso alegra as crianças receberem um presente, aqueles que eles nunca puderam ter, uma roupa, um agasalho, um brinquedo, uma cesta básica. Mas que isso não fique só nessas datas como desencargo de consciência. Então, hoje nós temos a bênção da doutrina espírita que vem nos convidar a refletir nessa questão de auxiliar, estender as mãos, que é o valor da caridade. E ninguém, eu acredito, né, que ninguém, nenhum de nós vamos a uma casa espírita para dar primeiro. Todos nós vamos para receber. Primeiro nós vamos receber. Nós estamos ali para buscar alguma coisa. E se recebemos, muitas vezes somos tocados para oferecer para o outro aquilo que temos recebido. E é preciso que a gente possa, com isso, sair dessa condição, muitas vezes, tão endurecidas, mas que a gente possa nos tornarmos mais sensíveis em relação ao nosso próximo, buscando na nossa casa, no nosso lar, maior tranquilidade, tranquilidade e consciência por aquilo que nós temos realizado. E com a humildade, nós vamos ver que acaba o melindre. Então eu não fico mais com essas dificuldades do relacionamento, porque com a humildade não há melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Todos nós ainda nos sentimos menosprezados, ofendidos. Então cabe muitas vezes ouvir a nossa consciência e segui-la. E quando a gente segue a nossa consciência, é seguir as leis de Deus, nós vamos ver que quantos precisam das nossas preces, das nossas vibrações. E isso se faz de uma forma tão sublime, tão importante para quem ora e para quem recebe. Então, é melhor que a gente possa refletir nessa grandeza que Deus nos dá, para que a gente veja que muitas pessoas hoje que são caluniados, é tudo fruto de um orgulho. E a humildade é um ingrediente indefinível. Eu não sei definir a humildade, porque na verdade ainda não a tenho, mas estamos a caminho.
E é importante que a gente possa ver que tudo aquilo que nós recebemos, nós também sentimos desejo de fazer, de repartir. E quanto conforto, quanta alegria hoje nós já conseguimos em nossa vida. Então nós temos que lembrar que todos nós estamos sob o olhar de Deus e a bondade divina, essa bondade celeste, ela coloca no coração daqueles que já conseguiram libertar deste orgulho a humildade. E para chegarmos à humildade, eu preciso subir o primeiro degrau da simplicidade, despojando dia a dia, ou seja, reencarnação em reencarnação, essas situações tão difíceis que é o orgulho, que é o egoísmo. Porque quando nós começamos a entender nos horizontes da humildade, e que a humildade é a do espírito, não é da aparência física, é aquilo que a personalidade já nos demonstra, nós vamos ver que nós começamos a viver mais equilibrados. E aqui no Evangelho nos faz a narrativa, né, de uma mãe, do alimento. Depois ele nos mostra desses poderosos, mas nós precisamos render graças a Deus. E não podemos mais pensar como pensávamos, né, naquela questão, porque os judeus, eles eram monoteístas, acreditavam em um Deus só. E quando Moisés quer tirar a todos aqueles irmãos que sentiam-se escravizados para a terra prometida, eles viram um Deus muito severo. E hoje nós percebemos que isso nos trouxe ainda reflexos desse afastamento de um Deus simples. Então nós vamos compreender que nós todos precisamos sermos verdadeiramente cristãos. E o verdadeiro cristão é aquele que está conquistando para você, para dentro de si, o reino da verdade. Porque é com a verdade que nós vamos compreender o que seja viver no mundo e para que vivemos no mundo sem sermos do mundo. Então, meus queridos irmãos, vamos retomando o nosso pensamento para a grandeza que Jesus nos mostra quando Ele mesmo chama aqueles que não eram considerados os bons, mas Ele mostra o valor dos pobres de espíritos quando Ele cultiva no coração daqueles que Ele chama bem-aventurados humildes de espírito, porque a eles mais facilmente descerrarão as portas do céu, porque eles estão isentos dessas críticas, dessas construções materialistas, das ilusões do mundo. E existem criaturas que nós estamos hoje vendo, né, que gostam muito dos títulos das convenções do mundo, mas esquecendo muitas vezes que ele pode ser um grande mendigo diante do Cristo, mendigo do amor, mendigo da esperança. Então, a névoa que envolve esses nossos irmãos é uma névoa espessa de orgulho e muitas vezes empana todo o seu entendimento. Por isso, nós temos que orar por eles, mas nós também precisamos entender que em todo lugar nós vamos encontrar aqueles que trazem o véu que não deixa perceber o que Jesus falou sobre pobres de espírito. É preciso que a gente possa sentir dentro de nós, na plataforma que o Cristo vem nos trazer, na plataforma evangélica, o que significa esse pobres de espírito? Significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. Para isso, é preciso que a gente tenha cautela e que a gente não faça essas interpretações exageradas
sem a reflexão que vai nos mostrar que a grandeza divina não está no homem, mas está no Espírito. Então vamos tirar, meus irmãos, esses farrapos da ilusão que muitas vezes estamos sendo arrastados para sentir a grandeza do amor de Deus dentro de nós. E por isso eu gostaria de pedir a Jesus nesta manhã para que todos nós aprendêssemos o caminho da simplicidade, como este momento tão singelo do Evangelho, em que os Espíritos nos aproximam de nós para nos fortalecer com paz, e que possamos, Senhor, sentir dentro de nós esse desejo grandioso de amar e servir o nosso irmão. E assim, que os benfeitores amigos nos envolvam nesta manhã com paz, nos fortalecendo, trazendo para nós os recursos que só o mundo espiritual tem a nos oferecer. Jesus, que a sua paz envolva a nossa consciência, fluidifique a nossa água, para que nós sejamos fortalecidos, sustentados pelo seu amor. E assim, com nossa gratidão, desejamos a todos um dia de luz, de trabalho, um dia de esperança. Recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, hoje e sempre, que assim seja.